A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Nós hoje entrevistaríamos o pesquisador, historiador Hélio Banal, mas até agora ele não chegou, ele está atrasado, não sei o que houve com ele. Tentamos entrar em contato, mas ele também não conseguimos falar com ele pelo celular. Mas, de qualquer maneira, nós vamos abrindo o programa aqui. E, inicialmente, eu queria falar a respeito de um problema que nós estamos tendo muito sério ali na rua Barão de Tefé. Inclusive, a Tribuna de Petrópolis noticiou de um casal que está morando debaixo da marquise ali na porta do INSS, do Instituto Nacional de Serviço Social. O pessoal está ali morando, habitando, eles coabitam ali, né? Ou seja, eles ali têm relações sexuais, eles fazem as suas necessidades fisiológicas na porta dos edifícios ali. Quer dizer, uma maravilha realmente. Isso não é de hoje, não. A Tribuna já noticiou isso há 2 meses atrás e agora voltou a noticiar novamente. Muito bem. A Polícia Militar não resolve porque diz que o problema não é dela. A CETRAC também não. O CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicológico, também não resolve. E como é que fica? Vai ficar tudo como está? Afinal, nós pagamos impostos nessa cidade e nada se resolve. A cidade é todo um verdadeiro caos. Além desse local, temos desordens na Praça Visconde Mauá, ali em frente à Câmara Municipal, na rua Dr. Nelson de Saerpe, após as 3 horas da manhã, com a saída daquela boate Savana e dos frequentadores assíduos daquele bar tic-tac ali, que é uma tristeza. Na Praça da Liberdade, no terminal da rua Dr. Porciúncula. Afinal, para que servem os poderes constituídos dessa cidade? Para que serve a Polícia Militar? O juizado de menores, aonde se esconde que não vê menores embriagados pelas ruas? A Secretaria de Fazenda, que dá alvarás e não fiscaliza o que acontece nos estabelecimentos que funcionam com menores alcoolizados e talvez até com outras drogas. Essa cidade tem poder público, afinal? O povo só serve para pagar tributos? Não temos direito ao sono noturno porque as autoridades são omissas? As motos são acionadas em plena madrugada com os canos de carga abertos, os carros com som aberto em alta propulsão, existindo lei que proíbe essa prática. Petrópolis realmente está abandonada e relegada à marginalização crescente, pela incúria daqueles que detêm o poder. E salve-se quem puder. Retrato de um país sem governo realmente. Desculpa o desabafo, mas a gente tinha que fazer realmente, porque chega a um ponto em que as pessoas cobram também da gente, que temos alguma representatividade. Ninguém faz nada, ninguém fala nada nessa cidade. Então nós estamos aí falando realmente e queremos ver uma resposta dessas autoridades a esses atos que degradam cada vez mais a nossa cidade. Muito bem. Nós teríamos convidado o nosso amigo pesquisador Hélio Banal para fazer a nossa entrevista de hoje. E ele conhece muito bem a nossa cidade, conhece profundamente algumas coisas pitorescas relacionadas com a nossa cidade, fatos pitorescos. Também conhece a origem de vários nomes da nossa cidade, por que assim se chamam esses locais. Na rua Dr. Nelson Saerpe. Pois é, eu acabei de falar, a rua Dr. Nelson Saerpe. Olha aí, um ouvinte dizendo da rua Dr. Nelson Saerpe. Porque realmente é um absurdo, é um caos, é uma desordem naquela rua. Ninguém dorme, porque primeiro eles se concentram ali, começa a concentração às 10 horas da noite e vão até a 1 hora da manhã, até que eles conseguem entrar na boate. Depois ele sai às 3, 3h30, aí ninguém dorme mais, porque é um verdadeiro inferno, sai todo mundo bêbado, são brigas, é uma série de problemas. Pois os bares também ali embaixo, exatamente, é uma bagunça generalizada, não passa um carro de polícia.
Aliás, eu ontem fui jantar fora, por acaso, que foi o jantar do Lions Quitandinha. Nós voltamos por volta de 11h30. Eu vim andando do restaurante até minha casa, não vi passar um carro de polícia. A cidade estava cheia de pessoas na rua, não tinha uma viatura policial na rua. Isto eu não sei mais o que a gente vai fazer, porque realmente não temos mais para quem apelar. A população está relegada aqui, salve-se quem puder e vamos embora, porque realmente não dá para continuar do jeito que está. Nós estamos já reclamando, já há vários meses a gente fala da rua Dr. Nelson Saerbe, que é um caos, um verdadeiro caos. Em vez de quando a gente vê uma patrulhinha parando ali às 10 horas da noite, ele para, olha para a cara do pessoal e vai embora. Eu não entendo isso, eu não consigo entender uma coisa dessas. A hora que eles têm que estar ali, eles não estão. E tem mais, se você ligar 190 para chamá-los, não atende o telefone. Ainda tem essa. Quer dizer, realmente a gente não sabe para quem apelar aqui nessa cidade. Eu não sei como é que aquela boate ali funciona. Aliás, eu não consigo entender. Tem várias coisas ali que eu não consigo entender como é que ela consegue funcionar ali. Né? É uma zona que aquilo faz um corredor ali de prédios, o eco sobe nos apartamentos, é um verdadeiro caos. Os palavrões é a coisa mais fina. Eu nunca vi coisa igual, festival de palavrão, que a gente fica horrorizado. Aquele bar tic-tac ali é outro antro, que devia ser fechado. Fica até às 4 da manhã aberto, sai todo mundo de porra dali, falando e fazendo coisas bárbaras. Nós não temos eco das autoridades. Eu não consigo entender isso. Não dá para entender realmente. É muito complicado para a minha cabeça. Pois é, o Rodolfo Ingel está apoiando totalmente o que a gente está falando, mas é verdade, todo mundo sabe. A gente não sabe, qualquer hora nós vamos fechar aquela rua, porque aí pode ser que as autoridades tomem jeito, porque aqui nesse país as coisas só funcionam na base da força. Não adianta a gente pedir, a gente implorar por policiamento, por isso, por aquilo, não adianta. Eu fico bobo porque tem menores que saem dali embriagados daquela boate, embriagados, brigas constantes. O pessoal sai com lata de cerveja, com garrafa de vinho, de uísque na mão, bebendo, entra no carro e sai dirigindo. Eu não sei, eu não consigo entender isso. Aquilo já foi fechado uma vez. O doutor Jorge Luiz da Quarta Vara fechou aquela boate, porque realmente ele não era nem da Quarta Vara na época, agora que ele está na Quarta Vara. Ele era da Terceira Vara, ele fechou aquela boate e aquela boate voltou a funcionar. E é a desgraça, é um troço terrível aquilo ali. É um antro. Realmente as autoridades têm que tomar uma providência. Porque são menores que estão ali dentro bebendo. Porque saem bêbados. Quer dizer, alguém está bebendo ali dentro. Só pode ser. Né? Só não vê quem não quer. Eu acho interessante isso. Agora, cadê essas autoridades? A gente não vê. Não sei como que isso ainda tem alvará e funciona ali. Em todo caso, vamos deixar o barco rolar e vamos ver como é que fica. Porque qualquer hora a gente se irrita e fecha aquela rua ali. Vamos avisando, né? Para depois não dizer que a gente não avisou. Mas voltando aqui ao nosso programa, o Hélio deve ter acontecido algum problema sério com ele, que ele não pôde comparecer. Nós vamos seguindo aqui com o nosso programa e vamos falar aqui, ler uma crônica que, aliás, é escrita por ele, sobre a origem do nosso Marco Zero, que muita gente não sabe. O Marco Zero é onde teve início a nossa cidade. E muitas pessoas pensam que o Marco Zero da nossa cidade é o obelisco, quando não é. O obelisco foi construído, inclusive, muito tempo depois da cidade já ter sido fundada. O nosso Marco Zero, a praça onde o monumento Dom Pedro está localizado, é que serve para referência para todos aqueles que chegam de fora, para nós marcarmos encontros, para abrigar manifestações públicas, para barracas promocionais, para fotos de turistas, bate-papo entre os idosos, né? Fica todo mundo sentadinho ali naqueles bancos da praça, para saltarmos dos táxis, para desembarcarmos dos caronas, para cruzarmos sinais de trânsito e principalmente para nós não esquecermos daquele homem ali sentado segurando um livro na mão direita. Aquele homem é o Dom Pedro, né? Dom Pedro II. Segundo os nossos historiadores, ele teria afirmado certa vez que se não fosse o imperador, queria mesmo ter sido professor. Gostava tanto de ler que até sob a sua cadeira podemos encontrar uma enorme quantidade de livros
e é olhar ali atrás sem piscar na grama. O monumento é uma criação do escultor francês Jean Magru, inaugurado em 5 de fevereiro de 1911, feito com doações de vários comerciantes da cidade. Na foto antiga, a gente nota ainda que não existiam ainda as ruas de 16 de março, aqui que eu estou com uma foto aqui interessante, nem a rua Irmãos d'Ângelo. Elas já são mais recentes. Ali existiam prédios pequenos de 2 andares, os quais eram chamados de altos e baixos, pois normalmente eram ocupados por lojas e nos sobrados eram as residências dos próprios comerciantes. Hoje o local está repleto de edifícios, com lojas e galerias, e os clientes moram ali em cima, né? A paisagem mudou bastante, conforme pode ser vista no seu pano de fundo, mas já existiu uma única pessoa que nunca notou essas mudanças, foi o próprio imperador, pois para a sorte sua estava de costas para toda aquela loucura que foi feita ao seu redor. Se hoje ele se virasse, eu imagino que ele teria um grande susto. Algumas pessoas defendem a ideia de que o Marco Zero seria ali no Obelisco, né, na bacia, ali na confluência dos rios, Palatinato-Muquitandinha. No que o Banal discorda disso, porque se trata de um monumento, como eu disse, muito recente e inadequado com o estilo do centro histórico da cidade. Além do mais, ele diz que nunca viu nenhum turista curioso andando por ali em sua base, lendo as suas plaquinhas com os nomes dos colonizadores da cidade. Por ali, somente funcionários da prefeitura enfeitando aquilo para o ano novo, coisa que nunca aconteceu com a estátua do imperador, ainda bem, né? E por aí vai. Alciora sem perpétuos, ou melhor dizendo, buscando sempre o mais elevado, o marco zero da nossa cidade. Portanto, segundo o Hélio Banal, é o monumento ali de Dom Pedro II, sentado ali na nossa praça, Pedro II, né? Ele tem aqui no seu livro algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, a origem do nome Ponte Fones, que muita gente não conhece, né? Por que ali na divisão dos bairros São Sebastião, Ciméria, Quitandinha, né? Ali existe uma localidade, depois da Coronel Veiga, chamada Ponte dos Fones, que muita gente não sabe por que assim se chama. Vamos esclarecer isso, vamos dar aí vamos mostrar aos nossos amigos, segundo o Hélio Banal, por que ali se chama Ponte dos Fones. Quando os primeiros colonos alemães chegaram por aqui, alguns deles vieram morar na região onde mais tarde surgiu a fazenda da Quitandinha, então que era chamada de Renânia Superior. Ali eles mantinham um pequeno rebanho de vacas leiteiras e faziam a sua distribuição para o centro, usando um pequeno atalho ribeirinho em terra batida, hoje engarrafado por ônibus e carretas, conhecido como Rua Coronel Veiga. Entre esses colonos existia uma família cujo sobrenome era von Is. Para vender os seus produtos, eles criaram uma pequena ponte para sua carroça poder chegar até o centro da cidade. Ela foi de tanta utilidade que até os seus vizinhos pediram para também fazerem uso dela, no que foram imediatamente atendidos. A partir de então, a passagem ficou gentilmente apelidada de Von Isbrück, ou seja, a ponte dos Von Is. E como não poderia deixar de ser, outras famílias também vieram morar ali, com origens e idiomas diferentes, mas sem saber que foneticamente o V, em alemão, tem o som de F. Assim, o nome do local passou a ser conhecido como a Ponte dos Fones, um novo sobrenome, e em função da pronúncia acabou sendo a Ponte dos Fones. Era Vones, né? Com V, né? Mas em alemão se fala Fones, né? Então veja a falta que faz a presença do Major Júlio Keller, morto prematuramente num acidente. Com isso, a família Von Nis tornou-se mais uma a ser descaracterizada foneticamente na nossa cidade. E não parou por ali, pois se observarmos as transformações dos nomes da nossa cidade, o bairro Moselle passou a se chamar Mosela. E até pessoas chamando o Ingelheim de quarteirão Ingelém. Tem muita gente que chama, né, quarteirão Ingelim, quando é Ingelheim. Outras pessoas continuam afirmando que ali, na Ponte Fones, com muita certeza, teria existido em tempos muito remotos uma cabine de telefone público. Pô, não tinha nem telefone naquela época.
Sorte a nossa que não perderam tempo e nem gastaram verbas públicas perfurando o solo à procura de caminhamentos ou outros vestígios comprobatórios, nos diz aqui o Hélio. E agora o nome do bairro foi reduzido para Ponte Fones e ela continua por lá, só que toda em concreto ligando as ruas General Rondon, Fragoso e Borges, por onde passam até as carretas. Com isso tornou-se uma Superfon-Isbrück. Muito interessante esta crônica do Hélio Banal. Muitas coisas aqui, a casa, por exemplo, a Casa dos Sete Erros, que está ali na Avenida Ipiranga, né? Ele chama de a Casa dos Sete Acertos. Vamos ver por quê? Para quem olha de frente, acha que a Casa de Petrópolis, também inadequadamente apelidada como Casa dos Sete Erros, é o resultado de pequenas diferenças entre telhados, sacadas e janelas da sua fachada. Por ilusão, pois elas existem em duplicidade, só que em outras paredes. Ela foi idealizada em 1884 no estilo Rainha Vitória pela família de José Tavares Guerra. Construída pelo engenheiro alemão Karl Spangenberger, foi a primeira residência particular na cidade a utilizar energia elétrica. Olha que interessante isso, hein? Tem em seu interior mais de 200 painéis pintados por Carl Schaefer, o que levou em torno de 10 anos para serem concluídos. Possui um lustre Barbedienne, idêntico ao do Palácio de Versalhes, em bronze e ouro. O teto da sala de música retrata, através de várias pinturas, as viagens de Tavares Guerra à Europa, à Palestina, à Índia e à África. O jardim da casa foi projetado por Auguste Gloisiu, também paisagista e botânico da Casa Imperial Brasileira, quem idealizou a Quinta da Boa Vista. Ela possui lareiras em mármore de Carrara e os espelhos são de cristal belga. Então, com um enorme somatório de coisas boas, diz aqui o Banal, resta-me complementar que no local onde funcionava no século XIX a cavalariça da mansão, foi criado um dos melhores restaurantes e adega da cidade. Desse modo é que tudo nos leva a este somatório de coisas boas, fechando a conta dos 7 erros. É só ir lá na Avenida Ipiranga 716 e confirmar. Por isso ela passa a ser a Casa dos 7 Acertos, né? Muito legal isso. Nós temos tantas coisas interessantes em nossa cidade. Como ele nos conta também aqui, que o primeiro trem, né, no dia 18 de fevereiro de 1883, às 10 horas da noite, assentaram-se os últimos trilhos que completariam a obra da construção da primeira estrada de ferro brasileira. Os petropolitanos desconhecem esse fato. Ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. Foi a primeira estrada de ferro do Brasil. Logo no dia seguinte, chegou o trem conduzido Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II e toda a família imperial. No dia 20 daquele mesmo mês, o tráfego normal foi aberto para o público. Começava assim o sistema de transporte profundamente agradável para aquela época, o qual passou a ser utilizado por todos aqueles que mantinham contatos com o imperador, mas também pelos cariocas, que resolveram construir suas casas de verão com grandes proximidades com a corte. Entre os meses de outubro e maio, o período que o imperador termômetro, que assim era chamado Dom Pedro, costumava passar na serra, os cariocas traziam as suas famílias para Petrópolis. Os chefes desciam às segundas-feiras para trocar seus negócios e voltavam para a serra depois do almoço de sábado, já que o comércio abria até o meio-dia. Imagine o tumulto que provocava a chegada daquele comboio às 3 horas da tarde na rua Doutor Porciúncula. Com base naquele encontro, as esposas esperando a chegada do trem, foi gerado um maravilhoso desfile de modas, com vestidos, chapéus, carruagens, charretes e muitas joias. Portanto, a tarde de sábado ficou conhecida como a chegada do trem dos maridos, porque era o trem que trazia de volta para as suas esposas, que ficavam aqui em Petrópolis durante o verão, né, os maridos que trabalhavam no Rio de Janeiro. Ô, Darlan, vamos fazer um intervalozinho aí? Beleza? Então já voltamos já. Imperial Petrópolis.
Imperial AM 1550. Rio de Prêmios. O Natal chegou em dose dupla no Rio de Prêmios. São 2 chances de ganhar R$1 milhão no mesmo bilhete. Com o especial Natal Dose Dupla, você tem o dobro de chances de faturar R$1 milhão. E tem mais, 25 sorteios de um salário de R$3 mil por mês durante um ano. Além de todos esses prêmios, no Web Bônus, um ganhador aqui da região serrana vai levar um carro zerinho. Natal feliz em dobro é no Rio de Prêmios. Rio de Prêmios é a sorte lhe sorrindo, mudando vidas todos os domingos. Um produto Loterte. A Rádio Imperial disponibiliza agora mais uma forma para você, amigo ouvinte, entrar em contato conosco. Envie já sua mensagem para o nosso WhatsApp 988381392. 988381392. Participe você também. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa é com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, favorito, pro dia ficar bonito. Disque Denúncia Petrópolis, em que posso ajudar? É isso mesmo. O Disque Denúncia chegou a Petrópolis. Essa é uma poderosa ferramenta de combate ao crime a serviço da cidade imperial. Você pode denunciar casos de violência, roubo, tráfico, crimes ambientais e muitos outros. O sigilo da ligação é garantido. Nada é gravado e nem rastreado. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, com custo de ligação local. Você não precisa se identificar, só denunciar. Disque Denúncia 0300 253 1177. E atenção para as ofertas do Armazém do Grão. Ave Supreme Sadia, quilo 9,90. Chester Perdigão, quilo 13,90. Peru temperado Sadia, quilo 14,90. Bacalhau do Porto salgado, embalagem de 1 quilo, 49,90. Pernil, quilo 9,90. Carré, quilo 8,99. Coxas de frango caipira, bandeja congelada em Obento, 600 gramas, 3,99. Linguiça para churrasco Perdigão, quilo 9,90. Linguiça de pernil especial Seara, quilo 10,90. Alcatra com maminha Friboi Reserva peça ao pedaço, quilo 22,90. Contra filé Friboi Reserva peça ao pedaço, quilo 24,90. Temos também grande festival de panetones. Venha conferir. Nas compras acima de R$100, pague em 2 vezes sem juros no seu Mastercard. Lojas no Centro, Valparaíso, Bom Sucesso, Bairro Castriota e Capela. Armazém do Grão. Rio de Prêmios. O Natal chegou em dose dupla no Rio de Prêmios. São 2 chances de ganhar R$1 milhão no mesmo bilhete. Com o especial Natal Dose Dupla, você tem o dobro de chances de faturar R$1 milhão. E tem mais, 25 sorteios de um salário de R$3 mil por mês durante um ano. Além de todos esses prêmios, no Web Bônus, um ganhador aqui da região serrana vai levar um carro zerinho. Natal feliz em dobro é no Rio de Prêmios. Rio de Prêmios é a sorte lhe sorrindo, mudando vidas todos os domingos. Um produto Loterte. Todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, a Rádio Imperial transmite ao vivo a Santa Missa, direto da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Imperial Petrópolis. Você que vibrou com o primeiro especial de Natal. Você que se encantou com o segundo especial de Natal. Você que se emocionou com o terceiro especial de Natal. Então é Natal. Você não pode perder a 4ª edição. Dia 24 de dezembro, das 19 às 21 horas, aqui na Rádio Imperial, com a apresentação de Lauro José. Então é Natal, a festa cristã. Imperial Petrópolis. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. É pau, é pedra, é o fim do caminho.
é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, é o matita pereira, é madeira de vento, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, a festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regate, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, um rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma cor, é um ponto, é um pingando, é uma cor, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da tocada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é o resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. pau, Pedra, inho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, vida, ó, oite, horte, aço, sol, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. coração, badaba, baziza, zaziza, azabranqueia, anandele, vocês devem estar estranhando desta música, né, que tocou aí durante o nosso programa, que é um programa de entrevistas, mas hoje, como nós já havíamos falado, nós tínhamos convidado o pesquisador e historiador Hélio Banal para ver o nosso programa, mas deve ter acontecido alguma coisa realmente que o impossibilitou de chegar. Nós estamos aproveitando e lendo algumas crônicas dele, do livro intitulado O Sertão dos Coroados, que é uma coleção de crônicas pitorescas que ele fez sobre a cidade de Petrópolis, né? E estamos tentando assim entreter os nossos ouvintes. Vocês ouviram aí, são Águas de Março, uma música do nosso Tom Jobim, interpretado magistralmente pela Elis Regina. E na música diz: é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. O canto dos passarinhos de Matita Perê, as montanhas verdes e o silêncio dos moradores de São José do Rio Preto, na época em que aquele vale ainda era um distrito de Petrópolis. Era o nosso 5º distrito. Ali onde um menino que andava de suspensórios e um estilingue pendurado no pescoço saía para caçar passarinhos e pedia a dona Olívia Porfírio para ajudá-lo a identificar o canto dos pássaros. Hoje ele ainda se lembrava, né, com emoção do respeito daquele menino chamado de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, ou também Antônio Carlos Jobim, o nosso Tom Jobim, que passou a ter pela natureza e principalmente pelos tocos de pau, pedaços de pedra e outros vestígios
que as enchentes deixavam pelo caminho. Em março de 1972, no sítio Poço Fundo, enquanto a casa definitiva não ficava pronta, Tom usava uma casinha de pau a pique e trabalhava na composição de Matita Perê. Mas quando ele se deparou com uma água correndo pelo regato, ele sentiu uma coisa brotar na sua mente. Ele pegou nada mais, nada menos que um pedaço de papel de pão e nele começou a escrever os primeiros versos inspirados naquelas águas de março. Dizem que ele ficou tão entusiasmado com o tema que voltou imediatamente para o Rio de Janeiro e lá terminou a música tudo num só fôlego. Qual coxa de retalhos, a letra se nasceu quase que simultaneamente com a melodia, teve tudo a ver com aqueles dias torrencialmente chuvosos que penetravam na paisagem do seu sítio. É o projeto da casa, é o corpo, é a cama, é o carro enguiçado, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, uma luz da manhã. São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração. Interessante, né? Nós sabemos que essa música inicialmente teve a sua origem lá no São José do Vale do Rio Preto, hoje um município autônomo, que naquela época ainda era distrito, era o 5º distrito do nosso município de Petrópolis, onde Tom Jobim começou a compor Águas de Março, né? Isso é muito interessante mesmo. A gente desconhecia esse fato e garanto que poucos petropolitanos são aqueles que conhecem. Aliás, o petropolitano tem a mente, não sabe muita coisa que a nossa cidade já foi palco, né? Por exemplo, a nossa cidade era habitada por índios coroados, que né, poucas pessoas sabem desse detalhe, né? Eles tinham essa denominação de índios coroados, realmente, porque, segundo consta, eles cortavam o cabelo numa forma de coroa. Por isso é que eles ficaram assim conhecidos e denominados, né? Petrópolis foi palco já de tantas coisas interessantes, como aqui aconteceu a primeira exibição de cinema, né? Rui Barbosa morreu em Petrópolis, poucas pessoas sabem disso. Rui Barbosa morreu aqui em Petrópolis. Que Santos Dumont viveu aqui, todos sabem, porque temos a casa de Santos Dumont, né? Muitas pessoas importantes nasceram e viveram aqui em Petrópolis. Grandes nomes da literatura também aqui viveram, Machado de Assis também viveu aqui em Petrópolis, né? Tantos outros que tiveram residência fixa aqui em Petrópolis. Petrópolis era uma cidade realmente onde a elite brasileira vinha veranear, vinha passar o verão, gozava das delícias do clima ameno, gostoso. Hoje dá esse calor danado aí, né? Mas naquela época, por causa do desmatamento, né? Naquela época, não, nós tínhamos o Getúlio Vargas, foi um dos grandes presidentes que veio muito para Petrópolis. Ele passeava constantemente pela Rua do Imperador, acompanhado do seu séquito, né? O seu séquito era os guarda-costas do Getúlio, né? Mas ele caminhava pela cidade, vinha sempre veranear aqui. Petrópolis passava a ser a capital, todo verão Petrópolis passou a ser a capital do país, né? Porque o presidente vinha para cá e o seu staff acompanhava o presidente da República. Ficava ali onde hoje é o Palácio Rio Negro, que era a sede do governo federal. Era onde ficava veraneando o presidente da República, né? Isso tudo a gente vai acabando por desconhecer. Agora, um fato muito pitoresco que o Banal nos conta é que ali no Valparaíso tem um local chamado Morro dos Velhacos. E as pessoas não sabem por que aquilo se chama Morro dos Velhacos, né? Era um caminho que ligava o Valparaíso ao Quitandinha. E ali onde as duas pontes, tinha ali uma espécie de uma quitanda, de um armazém, onde as pessoas compravam as coisas, né? E eles compravam fiado. E ali tinham que passar por ali para ir para o Quitandinha. E muitas das vezes, com vergonha, às vezes, de eles ficarem devendo e não terem dinheiro para pagar, eles começaram a usar essa passagem lá de cima, pelo morro, para ir para casa, para não precisar passar na frente ali do dono da venda lá, que queria cobrar deles, né? Então, eles ficaram devendo, e aí isso é uma velhacaria, né? Fazer uma coisa dessa, né? E é por isso que o morro passou a ser conhecido como o Morro dos Velhacos,
pela passagem que tinha por ali, pelo golpe que eles aplicavam justamente no comerciante que ali estava estabelecido. É uma coisa interessante. A gente às vezes não sabe a razão por que as coisas passam a se chamar assim, né? Se transformam neste fato interessante. A cidade de Petrópolis é cheia de fatos pitorescos que realmente trazem para nós petropolitanos motivo, às vezes, até de orgulho, né? É uma pena que uma cidade que foi tão importante no cenário nacional hoje esteja aí com suas mazelas, típica de uma cidade que cresceu um pouco desordenadamente. Mas o que a gente vai fazer? Infelizmente, o mal está feito, só nos resta agora tentarmos consertar o mal que foi feito à nossa querida Petrópolis, né? Vamos ouvir aí mais um trechinho aí de uma musiquinha aí. Desculpa os nossos ouvintes, mas hoje nós temos que improvisar realmente o programa, porque o nosso amigo nos deu um furo aqui em especial, né? A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais,
onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Pois é, amigos ouvintes, estamos aqui de volta com o nosso programa. Nós hoje, mais uma vez, peço desculpa aos ouvintes pela nossa falha técnica aqui de não conseguirmos ter trazido o nosso convidado, mas deve ter acontecido algum problema sério, porque ele tinha se comprometido a vir. Nosso programa é ao vivo, não é gravado, não tem como nós improvisarmos na última hora alguma coisa correndo, né? Então, nós estimamos a ausência do Hélio Banal, mas estamos aqui tentando suprir a ausência dele, vendo algumas crônicas dele com fatos interessantes sobre a nossa cidade. Por exemplo, qual seria a origem do nome de Pedro do Rio, o nosso quarto distrito da cidade. Com base nas informações precisas que foram dadas ao Hélio pelo grande amigo dele de infância, o professor Jerônimo Ferreira Alves, a vila de Pedro do Rio surgiu nas terras pertencentes a Sesmaria de Joaquim José Pegado, isto é, lá pelas bandas de 1758. Em mapas muito antigos, como a Carta Topográfica do Rio de Janeiro, as terras do Sumidouro, Pedro do Rio e Barra Mansa formavam o sertão do Piabanha, ocupado por índios bravos. Francisco de Vasconcelos, num dos seus interessantes trabalhos, faz o seguinte comentário: Pedro do Rio é o lugar onde se deixava a margem do Piabanha. Ora, naquele lugar acontece exatamente isto quando se pretende tomar rumo a Secretário, que é uma localidade lá de Pedro do Rio. Aí então surgiram duas propriedades, uma direção à esquerda e outra à direita. Reza a tradição que mais ou menos no ponto ocupado pela estação ferroviária, hoje desativada, existia um rancho, cujo dono atendia pelo nome de Pedro, na região de Pegado. Por ali havia um outro rancho e, por coincidência, o respectivo proprietário também se chamava Pedro. Assim a distinção se fez naturalmente. O dono do sítio da Pegado se era conhecido como Pedro do Alto, e seu vizinho na parte de baixo, cujo rancho ficava localizado junto ao rio Piabanha, se chamava Pedro do Rio. E olhem que ainda faltavam 76 anos para que viesse a aparecer mais um outro Pedro, que seria proprietário da fazenda do Córrego Seco, né? Que é Dom Pedro, né? Imagina, ainda bem, né? Mas vocês vejam como que as localidades ganham os seus nomes, né? Petrópolis, por exemplo, recebeu vários nomes alemães, também a origem dos colonos que vieram dessas localidades para a nossa cidade de Petrópolis, né? Que trouxeram de suas localidades e foram colocando nos bairros os nomes. Hoje já temos vários nomes que deixaram de existir, né? Antigamente se chamava Renânia, essa parte toda aqui do centro, a parte lá que vai também para o Quitandinha, era Renânia Superior, a do Morém Renânia Inferior, né? Era chamada Renânia, Darmstadt, Warstadt, Wormstadt, Bingen, Mosela, Ingelheim, né? São todos nomes de origem alemã, realmente, que alguns até já deixaram de se assim chamar pela dificuldade também hoje das pessoas. Mal falam português, como é que ainda vão pronunciar alemão, né? A gente fica meio triste quando vê alguém falar binge, né? Binge é horroroso, né? Falar binge, né? Binge é feio, né, gente? É Bingen, por favor, né? Vamos falar o nome do bairro direitinho, porque binge fica muito feio. Ingelheim também fica horroroso, né?
Ingelheim, né? Vamos tentar falar direitinho o nome da cidade, né? Porque fica mais bacana, né? Mostra que nós temos cultura, que nós sabemos que nós somos um povo, pelo menos que sabemos a origem dos nomes e sabemos pronunciar esses nomes direitinho, né? É isso aí. Bom, nós estamos quase chegando ao fim do nosso programa. Não sem antes, nós gostaríamos de deixar aos nossos ouvintes da Rádio Imperial que o Lions Clube Petrópolis Quitandinha cumpriu durante este ano de 2015 as suas atividades leonísticas perfeitamente sob a direção do nosso companheiro Luiz Eduardo Buturini da Mata, que deixa aqui a todos os nossos ouvintes também uma mensagem de paz, de prosperidade e de boas festas em nome do nosso Lions Clube Petrópolis Quitandinha. O Lions participou ativamente de todas as atividades leonísticas e também nós tentamos e conseguimos realizar algumas coisas em prol das nossas comunidades, da nossa comunidade petropolitana, melhor dizendo. O Lions realizou neste último mês principalmente um seminário e com a verba deste seminário sobre o mundo que nós vivemos, que foi realizado na sede da CDL de Petrópolis, nós conseguimos oferir uma rendazinha pequena, que junto com a nossa renda que nós já tínhamos de campanha, nós conseguimos fazer um dinheirinho e comprarmos alguns presentes que nós levamos com os companheiros Liara Mendonça, o Irapuã e o nosso presidente. Nós estivemos ontem no Lar Santa Catarina, onde nós levamos os presentes, as lembranças do Lions Clube Petrópolis Quitandinha para os assistidos daquela casa que tanto necessita, né? Não fizemos mais do que nossa obrigação, porque é uma coisa que é uma atividade que nós já fazemos todos os anos, mas de qualquer maneira foi uma satisfação muito grande chegarmos lá e sermos atendidos pela Adriana, pela Andréia, pelo pessoal todo lá, que nos recebeu muito bem, para que as crianças, a alegria daquelas crianças é a coisa que compensa qualquer trabalho que nós possamos fazer. Realmente ficamos muito felizes de termos conseguido fazer mais um ano a nossa atividade, a nossa festinha de Natal, levar os presentes de Natal lá para o Lar Santa Catarina, que fica ali na Independência. Quem puder ajudar também, a gente sempre agradece, porque às vezes as pessoas têm as coisas e não sabem nem aonde vai dar, né? E não conhecem os locais. É uma casa que cuida de crianças especiais e realmente precisa muito da atenção da nossa, dos petropolitanos pelo trabalho que precisa ser desenvolvido ali, que vem sendo desenvolvido ali, melhor dizendo. Bom, meus ouvintes da nossa Rádio Imperial, nós gostaríamos de deixar uma mensagem, porque é o último programa antes do Natal, em nome do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, que deseja a todos os petropolitanos um Natal de paz, tranquilidade, um Natal de alegria, onde nós não nos esqueçamos do aniversariante do dia, né? Que em cada coração, em cada lar petropolitano, reine a mensagem que ele nos legou, que é de amor ao nosso próximo, amar a nós mesmos e ao nosso próximo, né? Isso é muito importante, que esse Natal, então, seja um motivo de paz, de tranquilidade, de amor ao próximo, de perdão, por que não? E que o ano novo nós comecemos com êxitos, né? Com esperanças de ver renovado a nossa cidade mais crescente, o nosso país mais tranquilo, mais calmo e progredindo, porque realmente é muito triste nós vermos a nossa nação, o país que nós aprendemos tanto, que nós nascemos e aprendemos a amar, entregue na mão de vândalos que estão destruindo realmente tudo aquilo que com muito suor foi conquistado por nós brasileiros. Enfim, vamos tentar ver se a gente consegue que os nossos políticos sejam mais honestos, que eles façam para o povo, pelo povo, e não se aproveitem, locupletem de todas as das benesses que o cargo lhes proporciona. Nós temos que ter consciência e aprendermos realmente que democracia, ela existe para ser exercida em sua plena forma.
mas o governo precisa trabalhar para o povo e pelo povo, lhe dando pelo menos o básico, que é saúde, educação, segurança. E são os 3 pilares que hoje o povo mais precisa, o povo mais clama por isso. Muito obrigado, que nós tenhamos um ano de paz, tranquilidade, prosperidade. São os votos do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, e desse que aqui vos fala em nome do Lions, Paulo Magno. Um abraço a todos e até no nosso próximo sábado, quando estaremos de volta com o nosso programa Nós Servimos, com certeza uma nova entrevista interessante para todos os ouvintes. Até lá, muito obrigado. Um abraço aí da Alana Técnica e a todos os nossos comunicadores da Rádio Imperial. Fui!